Há uma grande confusão na cabeça das pessoas a respeito da questão do despertar espiritual. Afinal, o que é o despertar espiritual? A outra pergunta é como despertar espiritualmente? As pessoas fazem uma grande confusão a respeito dessa questão, daquilo que eu tenho chamado de florescer desse natural estado. É exatamente isso, o florescer do seu natural estado de ser. É isso que aqui nós chamamos de despertar espiritual. A confusão reside no fato de que as pessoas se aproximam de experiências místicas, assim chamadas espirituais, ou extrafísicas de algum tipo, e ao passarem pela experiência, elas denominam essas experiências como experiências do despertar espiritual. Então, elas classificam essas experiências como algo ligado a esse despertar. Aqui, quando tratamos com você da questão do despertar espiritual, estamos falando do fluir natural do seu estado de ser, algo que está presente apenas quando o sentido do eu é desfeito. Somente quando o sentido egóico, esse sentido de ser alguém presente dentro desse momento, que é a vida acontecendo, a experiência da vida acontecendo, quando isso não está, nós temos esse natural estado de ser. Então, esta, sim, é a verdade desta natureza divina, desta natureza essencial de ser, assumindo o espaço que é dela. Apenas nesse sentido, aqui sim nos deparamos com o verdadeiro despertar espiritual. Agora reparem, isso só é possível quando existe o fim para esse que guarda experiências. A visão da verdade, daquilo que é você, em seu ser, em sua natureza essencial, a ciência disso é a realização desta natureza divina. É o fim desta ego-identidade. Essa identidade que é o ego presente em nós é aquilo que nos mantém presos a uma condição de contradição, de sofrimento, de medos e desejos. Assim, não importa qual seja a experiência que você tenha, é a experiência ainda sendo registrada por um experimentador. Depois você pode falar sobre isso, relatar sobre isso, contar para outras pessoas. No entanto, você está diante de uma experiência. Uma experiência não causa o fim para esta condição egocêntrica de ser alguém na vida. Apenas acrescenta a essa pessoa, a esse ego, mais alguma coisa, além de tudo que ele já tem. Então, se queremos aqui descobrir a verdade sobre o que é o despertar espiritual, nós só podemos descobrir a verdade sobre isso tomando ciência da realidade. E a realidade, quando ela está presente, a ilusão não está mais. Então, o fim para essa ilusão é o fim para essa identidade, que é o eu, o ego. E é simples a gente ter uma aproximação disso agora aqui, compreendendo que toda experiência, note isso, toda experiência
requer a presença de um experimentador. Vamos ver isso aqui. Ao passarmos por situações, essas situações, elas são registradas dentro de cada um de nós. A partir desse momento, elas passam a fazer parte desse acervo desta pessoa. Esta pessoa é aquela que, nesse momento, se mostra dentro de uma crença de separação. Ela se vê como uma entidade presente, separado desse instante, separado da vida, separado desse momento. Esta pessoa é aquela que registra experiências. Então, repare, existem as experiências e o registro delas. Esses registros, eles são registrados neste eu, neste ego, nesse experimentador. E enquanto houver esse experimentador e a experiência, o que nós temos presente é a dualidade. Enquanto a dualidade se mantém, a separação se mantém, esse eu e o não eu se mantém nessa expressão, nesse modelo. Repare, esse é o modelo de sonho para essa entidade presente, que é o sonhador, que se vê assim separado da experiência, como experimentador. Portanto, a presença desse sonho é a presença daquele que sonha com o seu sonho. É a presença da experiência com o experimentador. Nessa dualidade, nós temos a ilusão da separação. Isso é exatamente a não ciência da realidade deste ser. Assim, toda e qualquer experiência que você possa ter, por mais rica, significativa, valiosa, profunda que ela seja, ainda é uma experiência para o experimentador. Depois ele vai falar, contar, relatar sobre isso. Ou seja, ele se mantém presente com a sua experiência. A ciência deste ser, com sua natureza real, é aquilo que está presente quando não existe mais esta ilusão deste eu separado da vida, da existência, do momento presente, da experiência. Seja essa experiência um pensamento que surge, um sentimento, uma emoção, uma sensação, uma percepção. Portanto, a verdade do despertar espiritual é aquilo que também é conhecido por iluminação espiritual. Essa iluminação espiritual, que é o despertar espiritual, não é nada que possa acontecer para alguém. A verdade sobre isso é a liberação. Quando esta realidade se mostra, esta pessoa, personalidade, esse sentido de alguém se desfaz. É necessário nós termos aqui uma aproximação da vida a partir deste espaço novo. A boa notícia aqui é que você nasceu para realizar isso nesta vida.
Porque esta é a realidade do seu ser. Esta é a sua verdade divina. Esta divina realidade de cada um de nós. No entanto, todo esse movimento de expressão de pessoa, de personalidade, de ideia de alguém presente na vida, no ser humano, é uma condição de condicionamento. Como se formou esse condicionamento? Ao longo dos anos, dos séculos, esse cérebro humano, ele se desenvolveu. Nesse desenvolvimento, ele buscou a segurança da preservação desse mecanismo, desse organismo, desse corpo e mente. E ao longo de todos esses anos, tudo que o cérebro tem feito é evoluído, se aprimorado. Assim, é muito natural que o cérebro desenvolva todo esse processo de autopreservação para esse mecanismo, para esse corpo e mente. Mas, juntamente com isso, temos a condição psicológica presente de autopreservação deste sentido de uma identidade que se vê separada da vida, que se vê separada da experiência, sendo o experimentador, sendo o pensador, sendo o observador de tudo. Esse é o sentido do eu, do ego. Então, é nesse condicionamento psicológico que o ser humano está vivendo. Assim, nós passamos uma vida inteira envolvidos nesse modelo onde esse programa de pensamento, sentimento, emoção, sensação e percepção é a partir desta identidade. Uma ilusória identidade, vivendo no tempo. Há só um tempo para essa identidade viver. É o tempo psicológico. Então, notem, o corpo está vivendo nesse tempo do calendário, do relógio. Enquanto a mente, que é todo esse condicionamento de cultura, de sociedade, de mundo, de história humana, uma formação dentro desse padrão de separação, sustentando ambição, medo, desejo. Esta condição da mente egóica, que é a mente do eu, vivendo no tempo. Não mais no tempo do calendário, mas sim no tempo organizado pelo pensamento, criado pelo pensamento, que é o tempo psicológico. Aqui está a vida do eu, a vida do ego. Aqui nós estamos lhe mostrando que, sim, é possível irmos além desta condição complicada, artificial, neurótica, sofrida, problemática, infeliz, de existência separada. O contato com a realidade daquilo que é a verdade, reparem,
Nos aproximamos da verdade investigando a ilusão. Não há como, na ilusão, haver uma aproximação com a realidade. Mas há como, pela investigação da ilusão, ocorrer o fim para essa ilusão. E a realidade se mostrar. E a realidade se apresentar. Assim, esse trabalho nosso aqui é para investigar a natureza da ilusão. É a forma real de nos aproximarmos da natureza da verdade. Assim, nós investigamos essa questão do tempo e do pensamento. É interessante observarmos isso aqui juntos. A presença do pensamento é a presença do tempo. Tudo que você pode me dizer é a partir do pensamento. E todo esse pensamento que você pode expressar é algo que vem do passado. Portanto, é algo que faz parte do tempo. Mas que passado é esse? É o passado da memória, da lembrança? Você passou por algumas situações e guardou aquilo como lembrança, como memória? Isso é o passado. E quando você me relata alguma coisa, me diz alguma coisa, suas palavras são pensamentos que retratam o passado. Então, o pensamento é o passado. E o passado é esse tempo. Como é o tempo da memória, é o tempo psicológico. Então, o que é esse despertar espiritual? É o fim do tempo. O ser humano está vivendo na memória. Portanto, está vivendo no passado. A realidade do seu ser nesse instante pode fazer uso da fala, das palavras e do pensamento. No entanto, sem colocar uma identidade nisso, nós não temos o tempo psicológico. Vamos exemplificar isso aqui para você. Eu pergunto, por exemplo, qual é o seu endereço? E você me diz o endereço. Não há nenhuma identidade egóica envolvida exatamente nisso? Não há nenhuma identidade egóica envolvida nessa atividade da fala e do pensamento, porque é um pensamento técnico, funcional, algo que vem sim da memória, mas não carrega uma identidade presente. Então, esse é um exemplo de um pensamento simples, sem a identidade egóica. Mas se, por exemplo, eu digo, você gostou daquela pessoa? E você diz, não, é uma pessoa insuportável. O que você está expressando nesse momento é um pensamento. Veja, há uma fala, há um pensamento, há uma memória, mas uma memória que se baseia numa imagem construída por uma autoimagem. A imagem que você fez daquela pessoa está estabelecida na autoimagem que você tem agora. Veja, aqui nós temos já um outro exemplo. Se eu pergunto para você, você gostou dela? Você diz, sim, gostei muito dela. Ou você diz, não, eu não gostei dela. Então, repare, esse é um outro exemplo. Aqui você está fazendo uso da fala, da palavra e do pensamento. Mas esse pensamento está em você assentado sobre esta sua autoimagem. Então você tem uma imagem
dentro de você que você construiu sobre a outra pessoa. Essa qualidade de pensamento, que é uma imagem, baseada nesta autoimagem, que é a imagem que você tem sobre quem você é, agora formando uma imagem sobre quem você acredita que a outra pessoa é, ou significa para você. Reparem, essa é a qualidade de lembrança, de memória, de pensamento que se assenta na identidade egóica. Assim, nossas vidas, neste ego, é uma vida que carrega esse tipo de memória. Essa é a memória complexa deste mim, deste ego. Podemos nos livrar desta qualidade de memória e lidarmos com as pessoas como elas são, e não com base naquilo que nós acreditamos que elas são, ou esperamos que elas sejam. Essa qualidade de relação é uma qualidade de relação em liberdade, porque o ego não está envolvido. Você não tem mais uma imagem da sua esposa ou do seu marido. Isso é o fim para essa ilusão desse gostar e não gostar. Observe que todos os conflitos em nossas relações se sustentam em cima desse modelo de pensamento. Então, esse modelo de memória complexa que o ego sustenta esta confusão. O trabalho da realização da verdade do seu ser se revelando nesse momento requer uma aproximação de si mesmo agora, aqui, nesse instante. Tendo a ciência que revela este ser presente. A ciência que revela este ser presente é a ciência da meditação. Algo muito íntimo da compreensão da verdade sobre quem é você nesse instante. Então, nós temos aqui a presença do autoconhecimento. Então, o que é a meditação? É esta ciência, a ciência da revelação daquilo que aqui está presente pelo autoconhecimento. Então, quando há autoconhecimento, você tem uma aproximação e percebe com clareza esse movimento, que é o movimento da autoimagem, criando imagem. Isso é o fim desta autoimagem. É o fim da imagem que você tem sobre você, que você faz sobre o outro. Então, estamos diante de algo que revela o silêncio da meditação. Então, o silêncio da meditação se revela quando há, nesse momento, esta aproximação do autoconhecimento na prática. Quando compreendemos a importância do autoconhecimento, me refiro a esse autoconhecimento que revela a verdade divina. Não se trata do autoconhecimento segundo a psicologia, segundo a filosofia, segundo essa ou aquela técnica. Autoconhecimento você não aprende de uma forma técnica. Você não pode ter a verdade do autoconhecimento a partir do outro. Ninguém pode lhe ensinar isso. Você não tem como fazer um curso para aprender a verdade da revelação daquilo que é você, aqui e agora. E é apenas nesse sentido que nós usamos aqui a expressão
autoconhecimento. Assim, uma aproximação do autoconhecimento, desta verdade, é algo que está presente quando você aprende a colocar nesse momento atenção. Uma atenção real sobre esse instante. Aqui temos a resposta também para uma outra pergunta. O que é atenção plena? Assim como você não pode aprender autoconhecimento de alguém, não há uma técnica passada de alguém para você que irá funcionar. Não há como você ter uma técnica chamada autoconhecimento, uma prática, um sistema, um método chamado de autoconhecimento. Assim como você não tem como aprender autoconhecimento de alguém, não há como você aprender o que é atenção plena através de uma técnica, de um sistema, de uma prática. A presença desse olhar para esse instante, com a sua mente, com o seu coração, com todo o seu ser, o direto olhar para aquilo que aqui está. Uma vez que esse momento é um momento que revela o que está presente. Uma vez que você não coloque qualquer ideia a respeito do que aqui está, intenção, motivação, desejo, um direto olhar, um simples e direto olhar para aquilo que aqui está, sem colocar um observador, um pensador, alguém presente com esse ou aquele interesse em fazer algo com o que aqui está presente. Apenas olhar para aquilo que aqui está. Um interesse simples, direto, natural, sem esforço para olhar. Então, nós temos a presença da realidade do autoconhecimento, juntamente com esta atenção que se faz presente. Então, temos a verdade da meditação. Reparem como isso é importante. Não podemos ter a verdade da meditação sem autoconhecimento, porque a presença do autoconhecimento é aquilo que revela a ciência de ser. E não podemos ter esta ciência de ser com base no autoconhecimento se não houver esta energia de atenção plena, que é esta habilidade de olhar para esse momento sem o passado, sem o observador, sem o pensador. Então, isso requer um trabalho presente, aqui nesse instante. Então, repare, nós precisamos ter uma aproximação nova de tudo isso. Então, toda essa confusão que envolve técnicas, práticas, experiências, relatos de experiências, tudo isso desaparece. A revelação daquilo que é real está aqui e agora, nesse instante. Então, nós temos a verdade deste ser, não é a verdade de alguém, não é a verdade para alguém, é aquilo que está presente quando o eu, o ego, esse alguém não está mais presente. Então, quando há esta verdade da meditação, não existe alguém presente meditando. Quando há esta verdade desta atenção real,
esta atenção plena, não existe alguém nesta atenção? Até porque a presença desta atenção é a ausência deste alguém, que é o pensador, que é o observador, que é aquele que se separa desse instante. É a simples presença de ser, pura consciência. Esta é a presença da realidade, que revela a iluminação espiritual, o despertar espiritual. Para esse propósito, nós temos encontros online aqui, que ocorrem nos finais de semana. Então, através de perguntas e respostas, e tendo um contato direto com esse silêncio desta aproximação, podemos investigar isso juntos. Aqui você tem na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online que ocorrem nos finais de semana. Nós temos encontros presenciais, fazemos retiros também. Você tem aqui nossa agenda. Então, se isso é o que faz sentido para você, quero deixar aqui esse convite para você. Entra aí no nosso grupo, aproveita e já deixa aqui o seu like no vídeo, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, faz sentido, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Se estou atento para observar esse movimento, há nesta aproximação o verdadeiro autoconhecimento. Então, nesse autoconhecimento, existe a possibilidade desta radical transformação psicológica